dizendo: mas e o homem que foi curado? Não vamos falar dele? Eu sou o ABC e o Luiz e estamos aqui para resolver esse dilema do seu coração. De fato, o homem que foi curado também, nesta passagem, é um personagem importante. Notem que ele aparece 23 vezes, então isso não é pouco. Normalmente a gente fala numa cena do primeiro personagem, que é o central, e dos outros dois personagens que contracenam com esse personagem central. Mas existem casos, e são poucos casos, em que a gente fala do quarto, do quinto, às vezes até um pouco mais, mas são raros esses casos, porque os personagens estão muito envolvidos com o personagem central da cena. Nesse caso, por exemplo, o homem que foi curado aparece 23 vezes, então isso não pode ser ignorado. Então, a partir de agora, vamos aprender algumas verdades e lições com este personagem, o homem que foi curado. Mas você vai ver que eu já fiz, não vamos fazer juntos, eu vou apenas ler para você ver. O homem que foi curado era coxo de nascença e era levado e colocado diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Eu gerei a lição assim. Eu e você aprendemos que muitos necessitados não possuem vontade própria. Eles são levados a esmolar em locais de maior circulação e onde passam aqueles que estão em melhores condições. Essa é a lição que a gente aprende aqui no verso 2. No verso 3, a verdade, o homem que foi curado viu a Pedro e João que iam entrar no templo. Então implorava que lhe dessem uma esmola. Verso 3, a lição que aprendemos é eu e você aprendemos que muitos necessitados nos observam e nos imploram esperando receber de nós alguma coisa. Terceira verdade, o homem que foi curado foi encarado por Pedro e João, que lhe disseram: olha para nós. Então ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Versos 4 e 5. Olha que lição nós temos aqui. Eu e você aprendemos que muitos necessitados esperam que nós olhemos nos seus olhos, que falemos com eles. Tem muita gente que estão necessitados e tudo que eles esperam e tudo que eles precisam de fato é que nós tenhamos a sensibilidade de olhá-los nos olhos, de falar com eles. Às vezes a gente realmente não pode ajudar, mas a gente pode olhar para essas pessoas. Olhar nos olhos traz a ideia de olhar sem preconceito, olhar sem julgamento, olhar com amor. Jesus fazia isso perfeitamente. Jesus fazia isso de forma tão profunda que às vezes só de olhar nos olhos de uma pessoa, a pessoa já era transformada. Lembra-se de Zaqueu subindo no sicômoro? Jesus passou e olhou nos olhos de Zaqueu. Lembra do coletor de impostos? Jesus passou fora da tenda e olhou nos olhos deles. Esses homens tiveram suas vidas transformadas. Às vezes um olhar amoroso pode fazer toda a diferença. Eu e você aprendemos que muitos necessitados esperam que nós os olhemos nos olhos e que falemos com eles. Pronto. Versos 5 e 6, né? Os versos 6 e 7 nos mostraram a seguinte verdade. O homem que foi curado ouviu de Pedro que eles não possuíam nem prata nem ouro, mas o que eles tinham, isso lhe dariam. Então, deram um comando, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Vou mudar aqui. Em seguida, o tomaram pela mão direita e o levantaram. Imediatamente, seus pés e tornozelos se firmaram. Eu e você aprendemos que muitos necessitados esperam ouvir de nós palavras de coragem e fé, comandos de libertação e apoio para se levantar para uma vida nova e livre. Pronto, versos 6 e 7, eles esperam isso de nós. O verso 8, a quinta lição. O homem que foi curado, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Eu e você aprendemos aqui que muitos necessitados podem ser curados
e podem ir conosco a Cristo e terem, além da cura física, a cura da sua alma, para assim louvar a Deus. Glória a Deus. Versos 9 e 10 nos ensinaram a verdade. O homem que foi curado foi visto por todo o povo, andando e louvando a Deus. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. Então se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Qual é a lição? Eu e você aprendemos que muitos necessitados deveriam ser vistos curados e louvando a Deus por toda a cidade onde nós moramos, para que se maravilhem com o que Deus pode fazer. É isso aí. Versos 11 e 12 nos mostraram a verdade. O homem que foi curado se apegou a Pedro e João. Então todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, que vos maravilheis disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? A lição que nós aprendemos, eu e você, aprendemos que muitos necessitados precisam do nosso apoio diante do povo. Vão precisar de acompanhamento. Milagres extraordinários exigem trabalho. Nós vamos precisar acompanhar essas pessoas, mas vai ser gostoso acompanhar quem viveu um grande milagre. Mas eles vão precisar do nosso apoio, vão precisar que nós os ensinemos como aconteceu, o que aconteceu, porque senão o povo vai transformá-los em Marte, o povo vai corromper sua mente, vai desviá-los do Evangelho. O homem, a oitava e a última verdade, né? O homem que foi curado foi pela fé em nome de Jesus. E foi aquele mesmo nome que o fortaleceu e que agora eles viam, reconheciam, sim, a fé que vinha por meio de Jesus. Dera àquele homem saúde perfeita na presença de todos eles. Então eu e você aprendemos que muitos necessitados podem ter suas vidas transformadas pelo nome de Jesus. Sim, o nome de Jesus pode devolver saúde perfeita aos que a perderam ou nunca a tiveram. Vou acrescentar aqui a palavra que está usada no texto, ela é bonita. Aos que perderam ou que nunca tiveram, no caso desse homem, né, coxo de nascença. Então, que lição maravilhosa, né? Que lições maravilhosas. Vamos pro resumo das lições. Já fiz aqui o tema que eu achei importante a partir da nossa conclusão é esse. O que os necessitados esperam de nós? O que os necessitados esperam de nós? Cena 6, personagem 4 do livro de Atos. Primeiro, que entendamos que eles não possuem vontade própria. Eles esperam que a gente entenda isso. Às vezes a gente olha para um necessitado, julga, condena, ataca. Mas aquelas pessoas não têm mais vontade própria. Elas fazem por necessidade, elas são empurradas a fazer. Elas não têm a mesma predisposição que a gente para lutar, para enfrentar, para vencer. Elas não têm. Então, a gente precisa entender isso. Segundo lugar, o que eles esperam de nós? Que saibamos que eles estão olhando para nós e que esperam de nós alguma solução, alguma ajuda. Eles olham para nós, eles nos enxergam todos os dias, nós caminhamos, perambulando pelas ruas. Eles olham para nós, eles estão nos faróis, olhando para nós. E eles esperam que a gente faça alguma coisa. Terceiro lugar, o que eles esperam de nós? Que os olhemos nos olhos. Às vezes eles só esperam que a gente olhe nos olhos deles. Às vezes só esperam que a gente fale com eles. Às vezes a gente não tem nada realmente. Mas a gente pode olhar com amor, sem discriminação, sem preconceito. A gente pode falar com eles. Em quarto lugar, o que os necessitados esperam de nós? Que falemos palavras de coragem e fé, comandos de libertação, e que os apoiemos na sua fragilidade. Eles esperam isso de nós. Eles esperam que tenhamos fé para estimular a sua fé. Nossa, glória a Deus, louvado seja Deus. O que os necessitados esperam de nós? Em quinto lugar, que saibamos que eles podem ser curados e podem ir conosco louvar a Deus. Eles esperam que nós saibamos, a gente quer também, a gente precisa. O que os necessitados esperam de nós? Em sexto lugar, versos 9 e 10. Que eles podem servir de testemunho a toda a cidade. Eles esperam que a gente saiba disso. Olha, eles podem servir de testemunho a toda a cidade. O que os necessitados esperam
de nós. Em sétimo lugar, deixa eu reduzir aqui, para a gente ver o tema e as lições, que eles precisam do nosso apoio diante do povo. Não pode acontecer um milagre e a gente abandoná-los. A gente precisa continuar com eles. A gente precisa caminhar com eles, porque o povo corrompe. O povo corre para cima, o povo pressiona, o povo quer saber, o povo pode encher a cabeça. O povo pode até tirar o milagre de Jesus. Essa é a grande verdade. Na minha vida, pessoal, eu vi Deus fazer milagre agora, recentemente. Deus curou uma pessoa do câncer. E eu acompanhei ali de perto, a pessoa chegou desesperada. Meu Deus, o que eu faço? Minha família, meu esposo. E depois que foi curada, simplesmente desapareceu, sumiu. E eu ouvi dizer, não sei, ouvi dizer por fora, que andou falando que foi erro dos exames da cidade pequena. Foi erro do exame da nossa cidade. É raro. A pessoa não teve mais coragem de admitir que Deus fez um milagre. Então, a pressão popular pode fazer isso. Nós precisamos acompanhar essas pessoas. E às vezes não é difícil porque elas não querem. Né? Às vezes é difícil porque elas não querem. Jesus curou 10 leprosos, milagre extraordinário naquela época, não tinha cura, era condenação à morte. E só 9 voltaram. Só 9 voltaram para agradecer. Os outros 9, só um voltou para agradecer, os outros 9 se renderam às paixões do mundo, à presença do povo, à pressão do povo. E por último, o que os necessitados esperam de nós? Que nós saibamos que eles podem e querem ter a saúde perfeita de volta. Que eles podem e querem ter a saúde perfeita de volta. Vou colocar aqui. Perfeita de volta. Eles esperam isso de nós. Eles podem, eles querem, esperam isso de nós. Maravilha, o que os necessitados esperam de nós são as lições, é o tema e as lições que a gente aprende aqui com o quarto personagem. Ok? Cena 6, Deus abençoe a todos. Recomende, indique e curta. Isso nos ajuda muito. Deus abençoe, fiquem na paz.